Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, coach, professor e mentor para concursos. Hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa a todos, que é como ultrapassar os 90% de acertos em questões para concursos. Quem não quer chegar ali acima dos 90% para chegar arrebentando em qualquer prova de concurso? Então eu vou explicar para você como que funciona esse processo. Primeiramente, quando você começa a estudar para concurso, é muito comum que você comece a ler ali as primeiras aulas, comece ali a fazer as primeiras questões e em pouco tempo você começa a acertar 50%, 60%, até 70% de acerto. E o mais engraçado é que isso acontece com relativa agilidade. Não demora muito para você atingir esses níveis de acertos. Esse é um dos poucos momentos ali no início, brincadeiras à parte, mas é um dos poucos momentos em que a gente fica feliz ali, falei, caramba, eu tô entendendo, tô acertando, show de bola. O problema é que o tempo vai passando e muitas pessoas ficam estagnadas naquele percentual de acertos, naquela faixa ali entre 50% e 70%. É muitas vezes, por muitas pessoas, chamado de efeito platô. Como superar esse percentual de acertos para finalmente conseguir chegar nos níveis mais elevados de acertos? Para entender isso, a gente tem que entender a natureza das questões como um todo. Quando você resolve questões num sistema de questões, ou quando você resolve uma prova de concurso, ou quando você resolve questões no final de um PDF, de uma aula, de algum curso, de alguma disciplina, você está, obviamente, resolvendo questões de concurso que fizeram parte de uma prova de concurso. Tá, Thomas, beleza, isso é óbvio, mas e daí? E daí que não seria insano da nossa parte supor que, em regra, as provas de concurso são compostas por questões fáceis, médias e difíceis. Algumas em maior ou menor grau, mas em regra é isso aí. E quando você começa a resolver questões de concurso, rapidamente você começa já a acertar as questões fáceis e algumas questões médias, algumas questões medianas. Então também não seria insano da nossa parte supor que se você somar aí numa prova as questões fáceis e medianas, você vai ter mais ou menos ali entre 50% e 70% das questões. Ou seja, as outras questões, aqueles 30% que você ainda não está acertando, são na verdade as questões difíceis. Então perceba que é lógico, É óbvio que você vai acertar com mais agilidade as questões fáceis e medianas e demorar mais tempo para acertar as questões difíceis. Por isso que a gente demora para chegar naquele percentual de 90%, porque não basta continuar fazendo a mesma coisa que você vinha fazendo e que te permitia acertar as questões fáceis e medianas. Agora você precisa acertar questões com maior nível de dificuldade, com maior nível de detalhe, ou às vezes a questão nem é tão difícil assim, mas ela é de um assunto mais específico, mais raramente cobrado e você não pôde dar a devida atenção para aquele assunto. Por isso que às vezes o concurseiro se pergunta, se rapidamente eu cheguei aqui nos 70% de acerto, quão difícil que deve ser chegar a mais 20%, e chegar nos 90%. Então a resposta é mais difícil. Esses 20% são muito mais difíceis do que aqueles 70%, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças e eu vou te ensinar algumas abordagens que vão possibilitar que você atinja esse tão sonhado percentual de acertos. Então vamos lá. No primeiro momento, quando você começa a acertar as questões fáceis e medianas, geralmente você está num processo, num momento mais inicial nos seus estudos, você está mais preocupado em avançar, você está mais preocupado em somente ler o comentário das questões, que se você já faz, já está de ótimo tamanho para aquele momento, porque muita gente nem lê o comentário das questões, Mas geralmente você lê o comentário e já quer partir para a próxima questão, porque você quer acabar a aula e você quer seguir avançando no curso. Só que nesse momento, quando você quer se concentrar em realmente atingir percentuais de acertos que te tornam competitivo para ser aprovado numa prova de alto nível, você precisa proceder diferente, de uma forma diferente na hora que você resolve questões. Agora, como eu falei, você precisa acertar as questões mais difíceis. E você precisa entender assuntos de maneira mais detalhada, de maneira mais aprofundada. Isso está diretamente relacionado, à capacidade de conseguir isso, de entrar nos detalhes dos assuntos, está totalmente relacionada com a forma como você encara as questões que você resolve. Agora não basta ler os comentários das questões, você tem que pegar os comentários das questões, ler os comentários e permitir que aqueles comentários te guiem para os diferentes materiais auxiliares que você vai ter para reforçar a sua revisão e estudar
aquele assunto de uma maneira mais global. Então, permita que as questões te guiem para leis secas, para resumos, mapas mentais eventuais que você tiver, para as marcações no seu PDF e permita que essas marcações, que esse processo, de se deixar levar para outros materiais, permita que isso te deixe enriquecer ainda mais esses materiais auxiliares. Isso vai demandar mais tempo. Então é aquele momento em que a gente gasta mesmo um pouco mais de tempo para realmente entrar de maneira mais aprofundada nos assuntos. Então na hora que você resolve uma questão e você está estudando aquela questão e você permitiu que aquela questão te guie para, por exemplo, uma lei seca, é importante que você deixe que a revisão, na hora de estudar a lei seca, vá um pouco além do que aquilo que está sendo cobrado naquela questão. Então, se você errou uma questão sobre, por exemplo, suspensão do crédito tributário, seria legal você dar uma revisada também em exclusão e extinção do crédito tributário. Se você errou uma questão sobre organizações sociais, seria interessante você também revisar o assunto organizações da sociedade civil de interesse público. Se você errou uma questão sobre atribuições do STF, seria legal você revisar as atribuições do STJ também. Então, é importante também que você entenda que o nível de dificuldade das questões que você tem que acertar vai ser um pouco maior. Então, se antes, para chegar naqueles 50% a 70% de acertos, era suficiente, por exemplo, saber sobre, conhecer as diferentes penalidades disciplinares da Lei 8.112, talvez para chegar ali nos 90% você precisa saber, além das diferentes penalidades, os prazos de prescrição de cada uma das penalidades. Talvez conhecer, por exemplo, os princípios, aplicabilidade, modalidades e fases das licitações, talvez isso tenha sido suficiente para você chegar ali nos 70% de acertos. Mas agora você precisa memorizar os valores limite de cada modalidade. Então, invista em tabelas, monte mnemônicos para você memorizar, prazos para você memorizar, exceções à regra, para você memorizar alíquotas, Todas essas coisas mais bem detalhadas você vai precisar atacar e dedicar mais tempo para isso. É importante um detalhe que às vezes o assunto que você está estudando pode ser um assunto que seja difícil memorizar a longo prazo. Isso vale tanto para assuntos de disciplinas basilares como também para disciplinas relativamente específicas, Por exemplo, o assunto repartição de competências é um dos primeiros assuntos que o aluno vai estudar lá em Direito Constitucional. Às vezes o aluno está estudando há um mês e ele já está nessa aula. É uma das primeiras coisas que o aluno estuda. Só que eu, particularmente, acho muito difícil manter aquilo memorizado por muito tempo. O mesmo vale também para assuntos de disciplinas específicas, por exemplo, legislação tributária estadual, alguma lei específica, algum regulamento específico, que tenha uma decoreba muito peculiar, muito difícil, também é algo difícil de manter memorizado a longo prazo. Então, esses materiais você pode estrategicamente guardar para os últimos dias, as últimas duas semanas ali antes da prova, para daí dedicar um tempo para memorizar aqueles assuntos para resolver aquela prova específica, Então, fato é que você vai ter que dedicar mais tempo para as matérias, para os assuntos específicos de cada disciplina, para os assuntos mais detalhados, para os assuntos mais decorebas. Antes você até poderia ter, embora isso não seja muito desejável, você até poderia ter no início uma preocupação um pouco maior em resolver número de questões, Mas agora a sua preocupação para conseguir chegar nesse último estágio de preparação, que é quando você atinge ali os 90%, ultrapassa os 90% de acertos, a sua principal estratégia não vai ser resolver número de questões, vai ser identificar as questões mais difíceis, explorar as questões mais difíceis da melhor maneira possível, de modo a realmente gastar um tempinho ali para enriquecer os seus materiais de apoio, fazer uma revisão mais abrangente e realmente identificar esses pontos que podem ser o diferencial para acertar as questões de nível mais difícil. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, espero que ele tenha ajudado você de alguma forma a entender a lógica por trás dessa tão ambiciosa meta, de atingir ali os 90% de acertos. Uma meta que todo mundo quer, uma meta difícil de ser atingida, mas se você prestar atenção nesses detalhes, tenho certeza que você vai conseguir. Se você curtiu esse vídeo, clique no botão curtir e aproveite e inscreva-se no meu canal para me ajudar a continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.